sejam bem-vindos ao RecuperaCast, um podcast que traz tudo sobre recuperação judicial e a vida real. Comigo estão as alunas Kélbia, Larissa e Bianca. Bom dia, amigas. Bom dia, professor. Bom dia. O tema do nosso podcast hoje é requisitos para requerer a recuperação judicial. Nos basearemos no artigo 48 ao 51 da Lei de Falências e Recuperações. Bom dia. Hoje estamos acompanhados pelo professor Humberto Cunha, advogado público, professor e pesquisador, doutor em Direito Comercial pela USP e mestre em Direito pelo CEUB. Atualmente, ele atua na Advocacia Geral da União, especialmente junto ao CAD, e é autor de trabalhos sobre ordenação jurídica dos mercados, economia digital e propriedade intelectual. Atualmente, ele é professor de Direito no CEUB, que tive a honra de ter aula com ele, e compartilhará conosco sobre a sua experiência com recuperação judicial. Mas afinal, o que é recuperação judicial, você sabe? Ela é um instrumento importantíssimo para empresas em crise, que buscam preservar empregos e a função social de uma empresa. E para ter acesso a esse benefício, a lei impõe requisitos específicos que hoje nós vamos abordar com o professor Humberto. Muito obrigada pela presença, professor, e pela oportunidade de discutirmos um tema tão importante juntos aqui. Bom dia, amigas de bancada. Obrigada, professor, pela presença. Eu sou a Bianca e hoje nós vamos debater um tema muito importante. Estamos representando a matéria de recuperação empresarial e de direito falimentar. Bom, a gente vai começar com uma dúvida que é de muitos. Professor, o artigo 48 traz requisitos básicos para requerer a recuperação judicial. Conta pra gente quais são eles e qual a lógica por trás dessas exigências. Maravilha. Então, antes de enfrentar a pergunta, agradecer a todas as alunas aqui, com quem eu estou tendo o prazer de discutir um tema tão relevante. Agradecimento em particular a Kissene, que também foi minha aluna em Empresarial 1, né, Teoria Geral da Empresa. Cumprimentar o professor Leonardo, né, que tem aí a satisfação de conduzi-las nessa disciplina, que é continuidade do programa de empresarial, e dizer que recuperação judicial e a falência são dois institutos extremamente importantes, são cruciais para o direito empresarial, né? Como vocês bem colocaram, a recuperação é um esforço que se tem concentrado de tentar fazer com que a empresa continue operando. Então, respondendo objetivamente, o artigo 48, ele vai trazer alguns requisitos que são requisitos muito simples, eles são bem objetivos, e a ideia é que aquele que está requerendo a recuperação não seja falido e não tenha se beneficiado há mais de 5 anos do Instituto, né? Então, em essência é isso. A preocupação é uma preocupação de não, como eu diria, seria uma espécie de um trade-off, né? O Estado faz um esforço em tentar soerguer a empresa, que está numa situação de dificuldade financeira, e também não quer que esse instituto seja banalizado. Por isso o tempo que é exigido para se verificar o que está ocorrendo em relação àquele devedor. Professor, existem empresas que elas não podem participar da recuperação judicial. O senhor pode explicar para a gente quais os motivos elas não fazerem parte? Perfeito, sim. O que acontece é que algumas empresas, e elas são listadas logo lá no início da norma, né, lá no seu artigo 2º, se eu não estou equivocado, elas não se submetem ao procedimento da Lei 11.101. Né? São empresas que elas têm regime jurídico próprio, como, por exemplo, cooperativas de crédito, instituição financeira, previdência complementar, elas têm um regime próprio e que, portanto, esse regime próprio, ele afasta a aplicação geral da Lei 11.101. Né? Então, elas têm que observar um procedimento específico. Professor, segundo o artigo 50, o pedido de recuperação judicial ele deve ser protocolado no juiz da vara de falências, né, que verifica se todos os requisitos legais estão atendidos antes de aceitar o processamento. Você acha que, na prática, como essa análise ela costuma ocorrer? Bem, então o juiz, o que vai acontecer? Ele vai receber aquele pedido e nós tivemos, inclusive, uma grande, eu diria, uma grande reestruturação da Lei 11.101 há cerca de 5 anos para tentar melhorar o procedimento, principalmente esse procedimento inicial, é que o juiz ele precisa se convencer de que é caso de recuperação judicial.
Então, vejam, existe na teoria geral de mercados o que a gente chama de assimetria informacional, né? Então, o devedor ali, ele tem muito mais informações sobre a situação real da empresa, de como que estão as finanças daquela empresa do que o juízo. Então, o juiz, nessa primeira fase, ele pode requerer, e isso que é a novidade, ele pode requerer a contratação de um auxiliar para verificar a consistência daqueles dados que estão sendo informados, porque é da essência do processo que ele tome conhecimento que, de fato, o passivo é maior do que o ativo, que há uma dificuldade real no processamento da recuperação da empresa. E isso tem que ser decidido logo, porque logo depois que se decide pela implementação da recuperação judicial, abre-se o prazo para que o devedor apresente o plano que ele vai então executar. Professor Humberto, vamos para outro tema muito importante. Sobre os documentos muitas vezes exigidos, o artigo 51 exige que a empresa traga uma documentação completa, com bens ativos, passivos, demonstrações contábeis e relações de credores. Se a empresa não apresentar todos esses documentos, gera alguma consequência processual? Existe uma flexibilização do judiciário? Sim, perfeito. Essa pergunta é bem interessante, né? Porque ela concilia o lado mais prático com o lado teórico, né? Veja, é obrigação de quem está pedindo a recuperação entregar toda essa documentação, porque, de novo, é aquilo que a gente vem conversando aqui, né? Na recuperação existe uma necessidade, você tem que comprovar que a empresa ela não dá conta, pelo seu fluxo normal, de processar os pagamentos, né? Então, essa é a ideia da recuperação. Então, como que objetivamente você comprova isso? Por isso que a lei vai exigir tanta documentação. Você tem que apresentar, né, a relação de créditos que existe em relação àquele devedor, né, e você precisa fazer isso pelos meios que a lei exige. E a lei exige, lá na parte de teoria geral da empresa, a escrituração contábil de todos os seus ativos e passivos, né? Então, é por isso que nesse momento o devedor tem que apresentar tudo. Só que aí, vamos lá, isso aí seria o melhor dos mundos, né? A gente estaria falando como é que funciona, é tudo perfeito, a empresa tem tudo isso certinho, ela tem lá seu livro diário que ela lança todo dia, os ativos e passivos, isso aí seria excelente, ela está lá cumprindo tudo. Agora vamos para o mundo real. O mundo real não é assim. Infelizmente não é assim, né? A gente sabe, ainda mais no nosso país, que existe uma informalidade muito grande. Então, o que pode acontecer? É caso de se conceder a recuperação judicial, mas o devedor não tem todos esses documentos, né? Então, é preciso que, ao apresentar o pedido de recuperação, ele também saliente, faça essas ressalvas em relação a não apresentar toda a documentação, né? E é preciso que o juízo da vara tenha um pouco de sensibilidade para não ir, né, by the book, pela lei, pela literalidade da lei, para impedir um benefício que seria cabível naquela situação. Só um detalhezinho, vamos sempre lembrar que quando a gente estiver falando de recuperação, é tentar imaginar que a empresa é muito mais do que meramente o patrimônio dos sócios, né? Uma empresa, ela gera emprego, ela gera renda para as pessoas, né? Ela é uma fonte de tributo para o poder público, ela é um centro de inovação. Então, são esses atributos que permitem com que a gente olhe para a empresa de uma forma diferente. E aí essa necessidade de ser um pouco condescendente, né? Ser mais flexível, mais maleável em relação a esses pedidos. Você acha que seria ter um olhar mais zeloso para as empresas? Sem dúvida, né? Por isso que, em geral, as varas que tratam de questões falimentares são varas especializadas, porque a gente precisa de juízos especializados que entendam de direito empresarial para não serem tão rigorosos, né? Simplesmente com a aplicação literal da norma.
Professor, e a gente tem um outro requisito muito importante, que é a comprovação de 2 anos de atividade regular. O senhor acha que esse ponto gera muita controvérsia? Pois é, esse aí complementa o que eu estava falando, Exatamente. né? Esse é o ponto, assim. A lei procurou ser bem objetiva na fixação do prazo, né? Só que, de novo, o que é mais importante, né? O 2 anos é pensado assim, ó, ele conseguiu se manter 2 anos, então ele fez uma espécie de teste de mercado. Ele tem no seu pedigree a veia empresarial, vamos pensar assim, tá bom? Ele conseguiu. Só que, e aí, como é que eu aplico isso para todos, né? De novo vem essa situação. Então, não raras vezes, mesmo esse prazo ele é flexibilizado, a depender da situação. Mas objetivamente seria o cumprimento desse requisito, né? Na experiência do senhor, quais são os erros mais comuns entre os advogados que eles tentam entrar na recuperação judicial? Olha, Ksene, eu acho que assim, eu não chamaria muito erro, mas talvez a maior dificuldade é você conseguir encontrar a documentação necessária, né? Porque o que vai acontecer muito é isso, assim, o juízo ele tende a ser rigoroso, porque vamos inverter um pouquinho, que a gente está falando sempre muito bem da recuperação da empresa, né? Agora, inverte o outro lado. Sim. O outro lado tem uma coletividade de credores que, pelo próprio nome já diz, eles têm crédito em relação àquela empresa, né? Então, eles fizeram o dever de casa certinho. Imagina um fornecedor que, sei lá, a gente está falando de uma empresa que fabrica colchão, mas imagina um fornecedor que sempre entregou todo o material necessário para aquela empresa, para ela poder fazer o seu negócio, né? Para ela poder realizar a sua atividade. Ele vai ser atingido pela recuperação, porque a depender do que for apresentado como plano da recuperação, ele pode não receber o crédito todo, ele pode ter uma diluição no prazo de recebimento daqueles ativos, então ele vai sofrer os efeitos, né? Então, tem que tomar muito cuidado aí na balança, né? A balança tem que ser capaz de equilibrar esses dois lados, os credores e também a empresas que estão nessa situação, né? Então, eu acho que o mais difícil, por isso que eu não quero chamar em erro, mas o mais difícil é você consolidar toda essa situação da demonstração contábil junto com todo o levantamento dos créditos que vai ser preciso, porque já no início você vai ter que indicar quem vai sofrer os efeitos da recuperação, né? E isso não é fácil, assim, vai depender do caso a caso, às vezes é uma pequena ou uma média empresa, não tem sequer contador, então dificulta muito para o advogado conseguir fazer todo esse levantamento, né? Eu diria que esse seria o ponto que chamaria mais atenção, é fazer esse levantamento da demonstração e do possível quadro geral dos credores lá na frente que vai ser preciso estabelecer. E entra naquilo que o senhor estava falando, de ver a bigger picture, né? A imagem maior, o todo como um completo, porque não é só a empresa que vai estar nesse processo, é todo mundo ao redor. Seja da pequena formiguinha até a dona do formigueiro inteiro. Exato, é isso mesmo. A formiga rainha. A formiga rainha. É isso. Professor, o senhor acredita que os requisitos atuais da lei de falência, eles são suficientes para evitar abuso, ou você acha que seria necessário flexibilizá-los, especialmente para microempresas e pequenas empresas? Bem, essa reforma que eu comentei, né, que nós tivemos aí há cerca de 5 anos, ela tentou também endereçar essas dificuldades, principalmente para pequenas e médias empresas, né? Eu acredito que foi um avanço, porque trouxe parâmetros mais direcionados a esse público, né? Procurou, por exemplo, limitar o valor da remuneração do administrador judicial, para que não pesasse para essas pequenas e médias empresas. Flexibilizou o que podia na norma para poder facilitar a utilização. Então, eu acho que o país está caminhando bem. Assim, eu diria que a Lei 11.101 ela é uma lei muito bem orquestrada, muito bem feita na medida das dificuldades que ela
porque ela procura endereçar, né? Vejam vocês que, no fundo, se a gente for resumir, qual que é o coração da recuperação judicial, eu diria para vocês que o coração é a elaboração do quadro geral de credores. Isso aí, e isso é a coisa mais difícil que tem, mais trabalhosa, porque é a partir daí que você consegue identificar quem são os credores daquela empresa e a partir daí você pode elaborar o grau de privilégio que vai ter para pagamento desses credores. Porque a gente já sabe que numa recuperação ou numa falência, vai faltar recurso para pagar todo mundo. Então, o coração, a briga toda, está justamente nessa informação. Né? Então, eu acredito que, por isso que a Lei 11.101, ela tem, se vocês, com certeza, vocês estudaram e discutiram isso com o professor Leonardo, tem muita ida e volta, né? Ela fica o tempo inteiro, vai, volta, e aí tem um monte de artigo alterado, porque, de novo, a gente está falando de um fenômeno que é econômico, mas é também político. Porque os atores interessados no recebimento do crédito mobilizam também o Congresso Nacional para buscar melhorar a classificação do seu crédito. Se eu tenho uma garantia real, eu quero que essa garantia real seja preservada em detrimento de outras modalidades. Então, isso tudo também acaba sendo consolidado na lei que nós temos. Por isso que ela parece uma coxa de retalhos, porque ela vai sendo alterada o tempo inteiro também em razão dessa sensibilidade da utilização da norma. Professor, agora falando um pouquinho sobre o advogado e eventualmente sobre um administrador na fase inicial do pedido de recuperação. Fala pra gente qual seria o papel deles, por favor. Tá bom. Ó, na recuperação, o devedor ainda tem uma chance. Ele ainda não foi alijado da gestão da empresa. Então, ele ainda consegue tocar a empresa, né? Não obstante, ele vai ter que conviver com um administrador judicial. E o administrador judicial, ele não é brother, vamos chamar assim, tá bom? Do devedor. Sim. Ele exerce um outro papel. O administrador judicial, ele é alguém de confiança do juiz. Então, a função que ele exerce é justamente uma função pública que ele vai acompanhar o par e passo da recuperação judicial. Né? Na falência, ele assume a empresa, a massa falida. E na recuperação, ele acompanha o tocar do plano com o devedor. Tá bom? Mas ele está prestando muitas informações agora para o juiz. Então, o papel muito do administrador judicial é esse. É ele muito fiscalizar o que está acontecendo na recuperação judicial, prestando informações de interesse para o juízo. Ele vai, como eu falei de assimetria da informação, ele vai diminuir a assimetria de informação, né? Porque é assim, o devedor tem muito mais informação e o juiz está aqui. O administrador vai tentar fazer eles chegarem ali no mesmo prumo, tá? E o advogado aí, ele é advogado do devedor, né? Então, aí sim, aí é a pessoa de confiança do devedor, em que ele vai procurar, aí um bom advogado, ele vai procurar reunir todos esses pontos que a gente vem conversando aqui, né? Sobre a situação da empresa, a listagem dos credores, todas as informações sobre a relação do número de empregados, né? Tudo isso é informação extremamente importante para a recuperação e vai procurar diligenciar nessas etapas para que o plano ele se dê da melhor forma possível. Bom, destaco a importância do artigo 48, que limita quem pode pedir essa recuperação, garantindo que o Instituto seja utilizado realmente por quem exerce a atividade empresarial. Eu achei relevante, bastante relevante, inclusive, a fala sobre as empresas, elas não podem recorrer como instituições financeiras, né? Porque elas têm as próprias regras.
Em relação ao artigo 49, professor, ele evidencia a proteção de certos créditos e ele dá a segurança jurídica até aos credores. Um ponto que eu achei bem relevante mencionar é que o artigo 51, ele evidencia a necessidade, né, da transparência, já que a empresa ela tem que apresentar, né, toda a sua documentação, a contábil e a financeira. Ainda mais tem a questão dos 2 anos das atividades, ela pisca bem bastante, porque entra até inclusive naquilo que o senhor falou, do tempo que ele é recorrente, ele não pode ser tão longo, mas também não pode ser tão curto. E ele mostra que mesmo com os requisitos eles aparentemente simples, eles podem gerar muitas controvérsias por causa até da organização, não tem o contador, se uma empresa de pequeno e médio porte ela não tem. Sim. Então, agradecemos, professor, imensamente por você ter compartilhado, né, o seu conhecimento e toda a sua experiência com a gente. Foi muito importante e nos enriqueceu bastante. Muito obrigada. Eu que agradeço, foi um Nossa prazer. revisão para a prova. Nossa revisão para a prova, sendo muito Muito bem obrigada. É isso, pessoal. Nosso tema de hoje foi requisitos para requerer a recuperação judicial, com foco nos artigos 48 a 51 da nossa lei. Professor, muito obrigada mais uma vez por dispor seu tempo. A gente sabe que a agenda é corrida. E a gente trouxe para o senhor uma lembrancinha, em nome do nosso grupo, Nossa. por dispor o seu tempo e todo o seu conhecimento para nós e para todo mundo que vai assistir a gente. Obrigada, de verdade. Obrigado. Obrigada, professor. Foi um prazer, eu que agradeço. Obrigado. Foi muito bom, professor, ter acompanhado o senhor com a gente hoje. Eu que agradeço. Espero que esse episódio tenha sido esclarecedor e contribuído para uma compreensão prática e teórica do tema. Obrigada pela audiência e até a próxima.